Você já teve a sensação de que a semana começou ontem e que, de repente, já era sexta-feira? Você acorda, pega o celular, responde mensagens, resolve problemas, corre atrás de compromissos, tenta dar conta da família, do trabalho, das contas, dos projetos, dos sonhos e, quando percebe, mais um dia passou. E a pergunta que fica desconfortável: eu vivi esse dia ou apenas fui empurrado por ele? Essa talvez seja uma das maiores dores da vida moderna. Não é a falta de tempo, é a falta de presença dentro do tempo que já temos. Sêneca, um dos grandes nomes do estoicismo, escreveu sobre isso de forma direta, profunda e até dura. Ele nos chama para uma verdade que muitos evitam encarar. As pessoas protegem suas terras, seus bens, seu dinheiro, sua reputação, mas deixam o tempo escapar como se ele não tivesse valor. Só que o tempo é diferente de qualquer outro recurso. Dinheiro perdido pode ser recuperado. Um objeto quebrado pode ser substituído. Uma oportunidade perdida pode, às vezes, abrir espaço para outra. Mas o dia de ontem não volta. A manhã que foi desperdiçada não volta. A conversa que você adiou talvez não volte. A saúde ignorada talvez cobre depois. O sonho sempre deixado para amanhã pode envelhecer dentro de você. Então hoje, neste capítulo do podcast Método Remar, nós vamos refletir sobre a carta 1 de Sêneca, em Cartas de um Resiliente, com o tema sobre aproveitar o tempo. E a pergunta central do episódio é: você está usando o seu tempo para construir uma vida significativa ou apenas sobrevivendo ao calendário? Eu sou Jorge Luiz e este é o Método Remar. Reconhecer, eliminar, microações, ancorar e repetir. Hoje nós vamos remar por dentro de uma das maiores verdades da vida: o tempo que não volta. Sêneca não fala sobre o tempo como alguém que está ensinando uma técnica de produtividade. Ele não está dizendo apenas acorde mais cedo, faça uma lista de tarefas, organize sua agenda, trabalhe mais. A mensagem é muito mais profunda. Ele está falando sobre vida. Porque para Sêneca, tempo não é apenas uma medida do relógio. Tempo é matéria-prima da existência. Tudo o que você é, tudo o que você constrói, tudo o que você ama, tudo o que você aprende, tudo o que você se torna, acontece dentro do tempo. A grande questão é que muitas pessoas só percebem o valor do tempo quando ele começa a faltar. Quando a saúde avisa, quando a idade pesa, quando uma perda acontece, quando o corpo não responde como antes, quando os filhos crescem rápido demais, quando os pais envelhecem, quando um sonho antigo parece distante, quando a vida mostra que não esperou por nós. Sêneca nos convida a não esperar esse choque. Ele nos chama a despertar agora. E aqui entra uma primeira provocação. Talvez o seu problema não seja não ter tempo. Talvez o seu problema seja permitir que outras pessoas, distrações, medos, hábitos e falsas urgências decidam por você onde o seu tempo será gasto. Essa carta é quase um espelho. Ela nos pergunta: para quem você está entregando sua vida? Para o celular? Para preocupações que nunca se resolvem? Para conversas vazias? Para comparações? Para ressentimentos? Para tarefas que parecem urgentes, mas não são importantes? Para o medo de começar? Para o hábito de deixar tudo para depois? Essa é a força de Sêneca. Ele não nos dá apenas uma ideia bonita. Ele nos obriga a olhar para a forma como estamos vivendo. Imagine alguém que entrasse na sua casa todos os dias e levasse uma pequena quantia de dinheiro. No primeiro dia, você talvez não percebesse. No segundo, talvez estranhasse. Mas depois de um tempo, você reagiria. Você colocaria uma trava na porta, chamaria alguém, investigaria, protegeria o que é seu. Agora pense, quantas vezes por dia algo entra na sua mente
e leva embora pedaços da sua vida. Uma rolagem sem fim no celular, uma discussão que não leva a nada, uma preocupação repetida, uma reclamação automática, um medo antigo, uma comparação com a vida dos outros, um compromisso assumido por culpa, uma tarefa que você sabe que não deveria aceitar. A diferença é que quando perdemos dinheiro, sentimos imediatamente. Quando perdemos tempo, muitas vezes só percebemos anos depois. Essa é uma das grandes urgências ocultas da vida. O tempo não grita quando está sendo desperdiçado. Ele escorrega em silêncio. Um dia aqui, uma hora ali, uma semana inteira sem presença. E de repente, a pessoa percebe que viveu anos apagando incêndios que nem eram seus. A visão de Sêneca é radical, porque ele nos lembra que não somos pobres de tempo, por natureza. Muitas vezes, somos mal administradores da nossa atenção. Existe uma diferença enorme entre tempo cronológico e tempo vivido. Tempo cronológico é aquele que o relógio marca. Tempo vivido é aquele que você realmente experimenta com consciência. Você pode passar uma hora com alguém que ama e não estar presente. Você pode passar uma semana trabalhando e não construir nada importante. Você pode passar meses dizendo, um dia eu começo, e sem perceber, transforma sua vida numa fila de espera. Sêneca quer nos tirar dessa fila. Ele nos chama para a posse da própria vida. E essa é uma palavra muito importante, posse. Você possui seu tempo ou apenas reage ao que aparece? Você escolhe o que entra no seu dia ou o dia escolhe por você? Você decide sua direção ou vive respondendo notificações, demandas e expectativas externas? A verdade é que aquilo que recebe sua atenção recebe sua vida. Por isso, aproveitar o tempo não significa preencher cada minuto com produtividade. Aproveitar o tempo significa alinhar sua energia com aquilo que tem valor. Agora, vamos trazer isso para a vida prática. Quais são os ladrões de tempo mais comuns? O primeiro ladrão é a distração disfarçada de descanso. Descansar é necessário. O problema é quando aquilo que chamamos de descanso nos deixa mais cansados. Você pega o celular para relaxar por 5 minutos. Quando percebe, passaram 40 minutos. Você viu notícias, vídeos, comentários, opiniões, conflitos, anúncios, comparações. O corpo ficou parado, mas a mente ficou exausta. Isso não foi descanso, foi dispersão. O segundo ladrão é a falsa urgência. Nem tudo que chama sua atenção merece sua energia. Existem mensagens que pode esperar, problemas que não são seus, demandas que surgem porque alguém não se organizou, convites que você aceita por medo de desagradar, reuniões que poderão ser uma mensagem, preocupações que você alimenta sem transformar em ação. A falsa urgência cria uma sensação de importância, mas muitas vezes não constrói nada. O terceiro ladrão é ressentimento. Ressentimento é tempo preso ao passado. A pessoa revive uma conversa, relembra uma ofensa, imagina a resposta que deveria ter dado, carrega uma mágoa como se isso fosse punir o outro, mas quem paga a conta é ela mesma. Sêneca nos ajuda a perceber que viver preso ao que já aconteceu é entregar o presente a algo que não pode mais ser alterado. O quarto ladrão é a ansiedade pelo futuro. A ansiedade toma emprestado um sofrimento que talvez nunca aconteça. Você ainda não chegou lá, mas já está sofrendo. Ainda não recebeu a notícia, mas já está imaginando o pior. Ainda não enfrentou a situação, mas já gastou energia como se tivesse enfrentado 10 vezes. Planejar é sabedoria. Sofrer antecipadamente é desperdício. O quinto ladrão é a procrastinação. É aqui que precisamos ser honestos. Procrastinar não é apenas deixar uma tarefa para depois. Procrastinar é adiar uma versão melhor de si mesmo.
É deixar para amanhã o treino que fortaleceria o corpo. É deixar para amanhã a conversa que traria paz. É deixar para amanhã o estudo que abriria uma porta. É deixar para amanhã o projeto que poderia mudar sua vida. É deixar para amanhã a prática espiritual que alinharia sua alma. O perigo da procrastinação é que ela parece pequena no dia, mas enorme na soma dos anos. Ninguém perde a vida inteira de uma vez. A vida é perdida em parcelas. Pequenas concessões, pequenas distrações, pequenos adiamentos, pequenos depois eu vejo. E quando percebemos, o depois virou uma estação onde moram sonhos abandonados. Uma das grandes armadilhas modernas é confundir movimento com avanço. A pessoa está sempre ocupada, sempre respondendo, sempre correndo, sempre resolvendo, sempre cansada. Mas será que ela está avançando na direção certa? Aqui entra uma imagem muito forte. Imagine alguém remando em uma lagoa. A pessoa pode remar com muita força, com muito esforço, com suor, com disciplina aparente, mas se a canoa estiver apontada para o lado errado, quanto mais força ela fizer, mais distante ficará do destino. Na vida também é assim. Não basta remar forte. É preciso reconhecer a direção. Sêneca nos ensina que uma vida ocupada não é necessariamente uma vida bem vivida. Muitas pessoas usam a ocupação como fuga. Fuga do silêncio, fuga das perguntas importantes, fuga da própria insatisfação, fuga das decisões difíceis, fuga da mudança, fuga do vazio. A agenda cheia pode virar uma anestesia. A pessoa diz, não tenho tempo para pensar nisso. Mas talvez pensar nisso seja exatamente o que salvaria o resto do tempo dela. Por isso, aproveitar o tempo exige coragem. Coragem para dizer não. Coragem para parar. Coragem para escolher. Coragem para decepcionar expectativas que não combinam mais com a vida que você quer construir. Coragem para olhar para a própria rotina e perguntar: isso está me aproximando ou me afastando da pessoa que eu quero me tornar? Essa pergunta é simples, mas poderosa, porque muitas vezes não precisamos de mais motivação, precisamos de mais honestidade. A verdade é que todo sim carrega um não escondido. Quando você diz sim para uma distração, diz não para a presença. Quando diz sim para uma falsa urgência, diz não para o essencial. Quando diz sim para agradar todo mundo, diz não para a sua energia. Quando diz sim para adiar sempre, diz não para a sua transformação. Então, a grande pergunta não é apenas o que eu faço com o meu tempo. A pergunta é, o que o meu tempo está dizendo sobre aquilo que eu realmente valorizo? Porque sua agenda revela sua hierarquia de valores. Não aquilo que você diz que é importante, mas aquilo que você realmente alimenta com horas, atenção, energia e presença. Agora, vamos transformar a reflexão de Sêneca em prática através do método remar. Remar é um caminho simples e profundo. Reconhecer, eliminar, microações, ancorar, repetir. Vamos aplicar isso ao tema do tempo. Primeiro, reconhecer. Você não muda aquilo que não enxerga. Então, o primeiro passo é reconhecer onde o seu tempo está indo. Durante um dia, observe sem julgamento. Quanto tempo vai para o celular? Quanto tempo vai para reclamações? Quanto tempo vai para conversas que não constroem? Quanto tempo vai para preocupação repetida? Quanto tempo vai para tarefas importantes? Quanto tempo vai para a sua saúde? Quanto tempo vai para aprendizado? Quanto tempo vai para a sua família? Quanto tempo vai para silêncio? Quanto tempo vai para Deus, espiritualidade ou interioridade? Quanto tempo vai para aquilo que você diz que é prioridade? Reconhecer não é se culpar. Reconhecer é acender a luz. Segundo,
Eliminar. Depois de reconhecer, você precisa eliminar ou reduzir os ladrões de tempo. E aqui não precisa começar com radicalismo. Comece eliminando pequenos vazamentos. Desative notificações desnecessárias. Reduza conversas que drenam energia. Pare de responder tudo imediatamente. Crie horários para redes sociais. Evite começar o dia pelo celular. Não aceite compromissos apenas por culpa. Não transforme preocupações em rotina. Eliminar é proteger a vida, porque toda eliminação consciente cria espaço para algo melhor. Terceiro, microações. Muitas pessoas desperdiçam tempo porque esperam grandes condições para começar. Esperam ter uma semana perfeita. Esperam ter motivação. Esperam ter silêncio. Esperam ter dinheiro. Esperam ter apoio. Esperam ter certeza. Mas a transformação quase sempre começa pequena. Uma microação é uma ação tão simples que você não tem desculpa para não fazer. 5 minutos de leitura, 10 minutos de caminhada, uma mensagem importante enviada hoje, uma página escrita, um treino curto, uma respiração consciente antes de reagir, uma tarefa essencial feita antes das distrações, um bloco de 20 minutos para estudar, uma conversa adiada finalmente iniciada. A vida muda menos por grandes promessas e mais por pequenas ações repetidas com consciência. Quarto, ancorar. Ancorar é ligar a nova ação a algo que já existe na sua rotina. Por exemplo, depois de escovar os dentes, eu vou respirar por 1 minuto e perguntar: qual é a prioridade real do meu dia? Antes de abrir o celular pela manhã, eu vou escrever 3 linhas sobre o que importa hoje. Depois do café, vou fazer 10 minutos de leitura. Antes de dormir, vou revisar. Onde eu usei bem o meu tempo hoje? Onde eu desperdicei? Antes de começar o trabalho, vou escolher uma tarefa essencial. A âncora transforma intenção em comportamento. Porque depender apenas da força de vontade é frágil. Mas quando a ação é encaixada na rotina, ela ganha permanência. Quinto, repetir. Sêneca não está falando de uma mudança de um dia. Ele está falando de uma postura diante da vida. Aproveitar o tempo não é uma decisão isolada. É uma prática diária. Você vai se distrair, vai cair no automático, vai perder tempo, vai esquecer, vai enxergar, vai dizer sim quando deveria dizer não. Tudo bem. O ponto não é perfeição. O ponto é retorno. Assim como na remada, você corrige o rumo o tempo todo. Uma pequena correção no leme evita uma grande distância no futuro. Na vida, uma pequena correção diária evita anos de desvio. Esse é o espírito do método Remar. Reconheça onde está. Elimine o que rouba sua energia. Faça uma microação. Ancore no cotidiano. Repita até virar identidade. Não é sobre controlar cada segundo. É sobre viver com mais consciência. Imagine uma pessoa que chega ao fim do dia cansada. Ela trabalhou, respondeu mensagens, resolveu problemas, correu, reclamou, se preocupou, viu notícias, entrou em redes sociais, fez 1000 coisas. Mas antes de dormir, sente um vazio. Porque apesar de ter feito muito, não fez o essencial. Não cuidou do corpo, não falou com calma com quem ama, não deu um passo no próprio projeto, não estudou aquilo que poderia mudar seu caminho, não ficou em silêncio, não viveu presença. Agora imagine outra pessoa. Ela também teve problemas, também trabalhou, também teve tarefas, também enfrentou imprevistos, mas em algum momento do dia ela fez uma pausa. Ela respirou, ela escolheu uma prioridade, disse não para uma distração, fez uma pequena ação importante, esteve presente numa conversa, cuidou um pouco do corpo, leu algumas páginas, rezou, meditou ou refletiu. Terminou o dia talvez cansado, mas não vazia.
A diferença entre essas duas vidas não está na quantidade de horas, está na consciência com que as horas foram usadas. Sêneca nos lembra que a vida não é curta simplesmente porque tem poucos anos. Ela se torna curta quando é desperdiçada. E se isso toca você, não transforme essa reflexão em culpa. Transforme em retorno. Hoje ainda existe tempo. Hoje ainda existe uma escolha. Hoje ainda existe uma microação. Hoje você pode proteger melhor sua atenção. Hoje você pode dizer não a um ladrão de tempo. Hoje você pode fazer aquela ligação. Hoje você pode começar aquela leitura. Hoje você pode cuidar do corpo. Hoje você pode remar na direção certa. A vida não precisa mudar inteira hoje. Mas algo precisa começar hoje. Porque amanhã não é uma garantia. E o tempo mais importante de sua vida talvez seja exatamente este. O tempo em que você percebe que ainda pode escolher. Se este episódio fez sentido para você, eu quero te propor uma prática simples. Hoje, antes de dormir, responda 3 perguntas. Primeira, onde eu desperdicei meu tempo hoje? Segunda, onde eu usei meu tempo com consciência? E terceira, qual microação eu vou fazer amanhã para viver com mais presença? Escreva isso. Não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro. Se você quiser, deixe nos comentários a sua resposta para essa pergunta. Qual o maior ladrão de tempo de sua vida hoje? Celular? Preocupação? Procrastinação? Excesso de compromissos? Medo? Culpa? Essa resposta pode ser o começo da sua mudança. Se esse conteúdo te ajudou, curta o episódio, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que vive dizendo que não tem tempo, mas talvez só precise recuperar a posse da própria vida. Este foi o podcast Método Remar. Reconhecer, eliminar, microações, ancorar, repetir. Porque a vida é como uma remada. Não basta força, é preciso direção. Até o próximo episódio.